Olá, meu nome é Antônio Camilo Lelis. Eu sou do Instituto Pernambucano de Pesquisa Psicobiofísica. Eu gostaria de falar aqui um pouco da telecinese. A telecinese, de um certo modo, ela é feita com a ajuda de alguns dispositivos. Como sabemos, nós temos um campo eletromagnético e soltamos pequenas descargas elétricas. Então você pega esse dispositivo com dois canais. Um você coloca na testa, o outro aterrado na orelha. E aqui está o cérebro, né? Seu relacionamento. E por esse dispositivo, a operação do campo eletromagnético está sendo captada e ampliada. Mas para isso é preciso que todos os nossos neurônios combinem em estar em um único estado. Digamos, eles vão convergir para um único ponto. Para essa explicação, vamos ter que fazer aqui uma comparação. Vamos comparar a minha cabeça como a Terra, porque nós somos um universo em miniatura também. Então, eu vou ter que fazer um mapa cartográfico da minha cabeça. Faz de conta que a minha cabeça é a Terra. Então, o que é um mapa cartográfico? O mapa cartográfico é a reprodução gráfica da superfície da cabeça ou de áreas geográficas. As coordenadas geográficas são formadas pelas linhas imaginárias traçadas na superfície da cabeça, no sentido norte-sul, leste-oeste. Mas vamos falar aqui também dos pontos colaterais. O que está entre o norte e o leste chamamos de nordeste. O que está entre o sul e o leste chamamos de sudeste. O que está entre o sul e o oeste chamamos de sudoeste. E o que está entre o norte e o oeste chamamos de noroeste. Imaginemos na cabeça traços imensos, horizontais, na sua superfície. Essas linhas são chamadas de paralelos. Esses paralelos cortam a superfície da cabeça no sentido leste-oeste, formando os círculos completos. O paralelo principal é o da linha do Equador. Essa linha corta a cabeça bem no meio. Esses paralelos separam a cabeça em norte e sul. Aí vem aquela latitude, que nada mais é que a distância em grau de um ponto até a linha do Equador. Essas linhas começam em 0 grau e vão até menos 90 graus no sul e 90 graus no norte.
As linhas verticais que separam a cabeça em norte e sul chamamos de meridianos. O principal deles é o meridiano de Greenwich, situado na cidade de Londres. Londres, aqui da minha cabeça. Eles dividem a cabeça em hemisfério leste e oeste. Chamamos de longitude a distância de um ponto da cabeça até o meridiano de Greenwich. Suas medidas vão menos de 180 graus a 180 graus. Mas o que significa esse menos? Esse menos é quando falamos da distância a oeste de Greenwich. Então, se a distância de longitude vai a menos de 180 graus no oeste e 180 graus no leste, temos Greenwich como sendo o marco zero. Então, tudo convergiu para Greenwich, que é o marco zero. E facilita essa leitura. O campo magnético é medido por uma unidade chamada Tesla. É o submúltiplo nanotesla. E vale 10 elevado a menos 9, cujo resultado 1/1000 de 1/1000.000. 0,000000001. 1 igual a 1 nanotesla, 42,6 MHz, é a frequência de um núcleo de 1H usado em espectroscopia, ressonância magnética do núcleo nuclear. Logo, um campo magnético com a frequência de 1 GHz vale 23,5 Tesla. Os efeitos magnéticos são resultantes do movimento de cargas elétricas. Todos os corpos, como esta mesa, essa cadeira, o meu, o seu, seja ele qual for, são formados por moléculas. No seu interior, dentro dessas moléculas, você vai ter os átomos. E esses átomos têm cargas em movimento, e o movimento dessas cargas dá origem ao chamado campo eletromagnético. Não há como isolar as atividades norte-sul. Cada elétron, dentro de cada orbital, possui uma rotação, uma espécie de spin, que ele pode se mover tanto para um lado quanto para outro. E isso dá ao elétron características e atividades magnéticas. Esse elétron, girando como um comutador, ele tem um spin magnético, com um polo norte na parte de cima e um polo sul na parte de baixo.
Em virtude desse movimento, inverte-se a polaridade. Aí, atividade magnética norte na parte de baixo e atividade magnética sul na parte de cima. E então, se cada átomo tem um monte de cargas que se comporta como sendo um ímã elementar, podemos considerar moléculas ou conjunto de moléculas como sendo minúsculos ímãs elementares. Cada molécula dentro desse corpo possui uma espécie de atividade magnética com um polo norte e um polo sul. Então, dentro desse corpo aqui, tem minúsculos ímãs elementares? Tem. Tem atividade magnética? Tem. Então, ele pode atrair um material, uma coisa, outra? Claro que não. Um corpo que não é imantado, as moléculas estão magneticamente desorganizadas. E o campo magnético resultante se aproxima de zero. A imantação de um corpo consiste em arrumar, organizar todos os ímãs moleculares, a tal ponto que suas ações se somam. Essa teoria é o conhecimento da estrutura da matéria. A indução eletromagnética. O fenômeno da indução eletromagnética verifica-se que a corrente ora surge no sentido, ora surge no outro sentido. Mas o que é preciso é conseguir chegar a uma lei que determina o sentido da corrente. É importante conseguir chegar a uma lei que chegue a essa conclusão. Então, a variação de campo magnético cria uma corrente induzida no circuito. Essa corrente gera um campo magnético. E esse campo magnético vai se opor à variação do fluxo que criou a corrente. A corrente induzida no circuito é tal que o campo magnético criado por ela vai se opor à variação do fluxo que a originou. Em outras palavras, temos uma corrente do contra. Se o fluxo aumentou, a corrente quer que ele diminua. Se o fluxo diminuiu, a corrente quer que ele aumente. Então, vamos pegar duas espiras e aplicar essa teoria da lei de Ley com a corrente induzida em cada uma das espiras. No primeiro caso, veja a situação inicial. A quantidade de linhas do fluxo do campo magnético que está atravessando a espira. Agora, aproxima-se a espira do ímã. O que vai acontecer com esse fluxo? Esse fluxo vai aumentar. Segundo a lei de Lenz, a corrente induzida na espira vai ser contra esse aumento. Se agora tem mais linha de campo entrando na espira, a corrente vai querer cancelar essas linhas que estão entrando na espira e gerar um campo magnético no sentido contrário, para cancelar o aumento do fluxo magnético. Para gerar essas linhas de campo no sentido para a direita,
vem aquele caso da mão direita, para determinar o sentido da corrente. E a corrente vai ficar em um determinado sentido. Agora, vamos ao exemplo número 2. Veja a espira inicialmente bem próxima do ímã. Quantas linhas de campo do fluxo estão atravessando a espira inicialmente? Agora, afasta a espira do ímã. O que vai acontecer? O número de linhas de campos através da espira vai diminuir. A espira vai querer recuperar as linhas que perdeu. Então, ela, para compensar essa perda, essas linhas que ela tinha para a esquerda, ela vai recuperar, gerando uma corrente induzida no circuito, cujo campo magnético gera um campo para a esquerda, compensando a perda do que ela tinha inicialmente. E para gerar esse campo para a esquerda, vem aquele caso da mão direita para determinar o sentido da corrente. É importante frisar que o movimento tanto vai ser da espira quanto vai ser do ímã. E o importante é que haja movimento relativo entre os dois. Agora, tem um ímã se aproximando da espira. A espira não quer essa aproximação, vai querer que ele se afaste, vai repelir. Como o ímã se aproxima pelo polo sul, a espira vai querer repelir o ímã para a esquerda. Para repelir pelo polo sul, que polo vai ter aqui? Um polo sul. Agora, o ímã se afasta pelo polo sul. Quando o ímã se afasta, a espira, que é do contra, vai querer que ele se aproxime, vai atrair, se aproxime. Se tem um polo sul para puxar o ímã de volta, que polo vai ter aqui agora? Um polo norte. Agora inverte-se a polaridade. O ímã se aproxima pelo polo norte. A espira não quer essa aproximação, vai querer que ele se afaste. Para afastar, para repelir o ímã pelo polo norte, que polo vai ter aqui? Um polo norte. Agora, o ímã se afasta pelo polo norte. Quando o ímã se afasta, a espira, que é do contra, vai querer que ele se aproxime, vai atrair. Para puxar o ímã pelo polo norte, qual o polo que atrai o polo norte? O polo sul. Agora, sabemos que tanto faz se aproximar pelo polo sul, como se afastar pelo polo norte. E tanto faz se aproximar pelo polo norte, como se afastar pelo polo sul. Agora, fixe sua mente, seu pensamento, a sua mente, numa cadeira de rodas, no material, seja lá qual for, né, que possa ser atraído pelo ímã. Então, o que vai acontecer? O polo norte daquele material está sendo atraído pelo polo sul cerebral. E o polo norte cerebral está sendo atraído pelo polo sul daquele material. Agora você transforma isso em um comando. Para onde você mexer seu pensamento, aquele material vai, aquela cadeira de rodas, anda, etc. Tal. Agora, como eu falei no início, existem, em raríssimas exceções,
pessoas que não precisam de um dispositivo para ampliar os sinais elétricos cerebrais. Ela tem potencial de sobra no seu cérebro. Então ela não precisa de aparelho, não precisa de nada. Ela vai fazer isso normalmente. Aqui em Belo Horizonte, eu trabalhava no órgão que tinha um vizinho ao lado. Era um médico sanitarista. Fizemos boas amizades. Um dia ele me chamou. Camilo, você sabe que é telecinese? Eu digo, claro, sei. Eu faço isso. Eu digo, você faz? Faço. Na folga aí, na hora do almoço, vem aqui que eu vou fazer para você. Aí, cheguei lá, sentou numa mesa, eu sentei também, ele botou um material lá. Aí começou a mexer com ele, pelo cérebro. E ele falou, eu fazia isso bem melhor, mas estou perdendo o potencial do meu cérebro. Estou caminhando já para 70 anos, faço desse jeito, mas eu fazia muito melhor mesmo. Mas eu já não tenho mais o potencial do meu cérebro, já não está mais como era, e eu já estou fazendo muito mal, mas ainda consigo fazer. Então é isso. Aí a telecinese. Muito obrigado.